Olá, bem-vindo a mais um encontro aqui no canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, prosseguindo o nosso assunto com relação à vida espírita, hoje tratando sobre a recordação da existência corporal, a lembrança da vida que deixamos. Então, lembra-se o espírito da sua existência corporal? Quer dizer, o espírito recorda a última vida que teve encarnado aqui na matéria? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Olha que interessante, né? Então, quer dizer que quando a gente vê as coisas de um ponto de vista maior, muitas vezes coisas que aqui nos fazem sofrer tanto, irão depois fazer assim, quanto tempo eu perdi. Quanto eu sofri por pouco, quanto eu sofri por orgulho, quanto eu sofri por vaidade, quanto eu sofri por causa do meu ego, por questões materiais que em nada influenciam quando se vê a vida do ponto de vista da imortalidade. Então, frequentemente se irá rir destes sofrimentos, que nós tantas vezes cultivamos aqui na Terra e que são causa de tantas dores. Como essa lembrança acontece? Será que ela vem de inopino, assim, de uma vez só, por completo? Não, né? Ela vem pouco a pouco, qual uma imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixe ele a sua atenção. A gente também já falou em outros temas aqui no canal, nos vídeos, quando falamos sobre as percepções e sensações dos espíritos, sobre a importância da atenção, e que tudo, tanto as percepções, quanto as lembranças, quanto as próprias sensações, elas dependem da atenção. E para nós aqui também, enquanto encarnados, a atenção é extremamente importante. Então, conforme ele vai prestar atenção a alguns eventos, vai gradualmente saindo dessa névoa, que o período de perturbação pós-desencarne ocasiona, como se acordasse de um sono muito profundo, meio sem ter noção de onde se encontra, de que dia que é, Essa sensação é bastante semelhante. Como são essas lembranças, Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante, no mundo espiritual. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então a gente colocou aí a imagem de uma chave na fechadura, que era justamente para nos lembrar assim, que essas memórias, essas lembranças, são aquelas que serão importantes para abrir alguma coisa, para abrir uma emoção positiva ou traumática, para abrir um relacionamento que seja bom, ou um relacionamento sempre, uma lembrança carregada de sentimentos, carregada de significados. As demais coisas do cotidiano, nem mesmo nós aqui não recordamos, Se pensarmos bem, também a nossa memória, enquanto encarnados, guarda esta mesma característica de se guardar lembranças que venham marcadas por sentimentos, marcadas por coisas que são significativas nas nossas vidas. Se desejasse, poderia lembrar-se dos detalhes? Sim, poderia, Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Uma outra palavra que é muito importante, Essa questão do espírito sentir-se útil, Então, tudo o que faz é atendendo a esse princípio da utilidade. Então, que utilidade teria lembrar o que ele fez às 8 horas da noite do dia 10 de agosto de sei lá qual ano? Se ali não aconteceu nada de significativo, não tem maior importância.
Ele tem noção do objetivo da vida material em relação à vida espiritual, ou seja, ele sabe por que reencarna com o propósito do aprendizado, do crescimento. Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe essa consciência de que aqui estamos para avançar, para evoluir, é muito mais clara do que muitas vezes aqui na matéria, quando outros fatores tiram a nossa atenção deste propósito maior. As lembranças vêm à memória ou são um esforço de imaginação, como se fosse um quadro à sua frente, tá? E aí, de uma e outra forma. São-lhes como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. E ele só recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então aí a gente está reafirmando aqueles pontos, que já se vinha falando. Então, como é que se dá essa lembrança? Tanto pode ser por um esforço de lembrar-se, uma visão interior, quanto pode ser como se fosse um quadro por imagens que lhe vêm à mente setorizadas. E quanto mais desmaterializado, menos importância ele vai dar a lembranças de coisas materiais. Vai ficar realmente com a essência, que são os sentimentos e o desenvolvimento intelectual que tenha obtido, o desenvolvimento de sua vida interior. E vai recordar perfeitamente bem os fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Isto sempre, Recorda de todas as passadas existências? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação de seu estado atual. Então, não só após o desencarne, o espírito recorda da sua última existência corporal, como ele também recorda de outras anteriores à última, sendo que ele sempre vai manter aquele mesmo princípio de recordar-se em razão daquilo dos fatos daquelas existências, que foram importantes para o seu estado atual, naquele momento em que ele está recordando, aquilo que contribuiu para a sua evolução, aquilo que tem um significado, um significado muitas vezes emocional, dentro da sua trajetória. Então, ele lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação de seu estado atual. E quanto às primeiras existências que se podem considerar a infância do espírito, estas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, nós não iremos recordar da nossa época de espíritos das primeiras encarnações, quando vivemos em mundos primitivos, em a vida do homem das cavernas, por exemplo. Nós não recordaremos, não teremos lembranças disso, porque de fato ali pouco se estava avançando ainda em termos da nossa vida interior, da nossa evolução, da condição humana que a gente tem comentado aqui, desse mundo interior que temos de desenvolver na condição humana. Como ele vê o corpo que deixou? Como uma veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Isso no caso, a pessoa morre, desencarna, de uma doença, o corpo se tornou objeto de sofrimento, muitas vezes até uma espécie de prisão para o espírito, ou então já gasto pela idade, enfraquecido pelo uso, seja como for, já se vê o corpo como algo que já não mais serve ao propósito com o qual foi utilizado, ele já se transforma numa situação de sofrimento. Sobre a decomposição,
né? Quase sempre se conserva indiferente a isso como uma coisa que em nada o interessa, né? Então, realmente, o comum, a regra geral, é o desapego em relação aos restos mortais. A veneração por objetos materiais que pertenceram ao espírito. Será que são apegados a essas coisas, né, que fizeram parte do seu lar, que foram seus objetos de uso pessoal, suas relíquias, suas coleções, suas coisinhas, como a gente chama? E aí, assim, é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no a memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Então, faz parte, né, bastante frequente que se guarde lembranças, né, de familiares, lembranças, se guarde um objeto, se guarde uma fotografia, né, que pertenceu àquela pessoa como uma memória. Então, para os espíritos, pode ser um hábito grato esse, né, de nós mantermos este tipo de lembrança, mas para eles o que realmente importa é se nós lembramos, se nós pensamos, né, o sentimento que nós guardamos deles, né? O pensamento é muito mais importante do que ficar cultuando quaisquer objetos, né? Guardam lembrança dos sofrimentos da última existência? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos, né? Então, recordar que aquilo que foi motivo de sofrimento é passado, isso pode ajudar muito, né? E lamenta a felicidade perdida? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com sua natureza impura, qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, sem dúvida, né? Nós aqui somos, a gente também já comentou várias vezes e viu que, inclusive, no Livro dos Espíritos há várias citações dizendo que o nosso mundo aqui é apenas uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Portanto, sejam as felicidades ou os sofrimentos que se deixa ao desencarnar, né, ao deixar essa vida pela vida espiritual, obviamente que lá teremos, né, coisas bem melhores, já que aqui somos uma cópia imperfeita. Então, todos os prazeres ou a felicidade supostamente perdida pode ser ainda maior no mundo espiritual. E os trabalhos importantes e úteis que muitas vezes são interrompidos pela morte de um pesquisador, por exemplo, né, usando aí a imagem que coloquei nessa lâmina. Um trabalho importante, um trabalho útil, seja para a humanidade, seja para uma família, né? Como é que fica o espírito? Como fica a sensação do espírito diante disso? E aí a gente lembra, né, que existe uma questão de substituição e solidariedade na vida, né, que as coisas importantes não ficam nunca jogadas ao léu. E aí diz assim que não há para o espírito uma preocupação imensa com isso, né, com essa interrupção, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, muitas vezes a gente lastima, né, quando uma grande inteligência nos deixa, né, e volta ao mundo espiritual. A gente tem sempre que lembrar, né, que ele será com certeza substituído por outro, porque essa lei de solidariedade que rege o mundo, né, não deixa nunca ninguém órfão, nenhum trabalho perdido. Se é para o progresso, outros irão dar sequência e este mesmo espírito que iniciou, digamos, este trabalho importante, poderá, né, do mundo dos espíritos, inspirar aqueles que continuam o seu trabalho.
E os artistas, né? Que eu sempre digo que o amor do artista por seu trabalho é algo realmente inspirador, né? Então, seja nas artes plásticas, seja na literatura, a gente vê sempre nessas vidas esse grande amor que eles têm ao próprio trabalho, né? Parece que a arte está nas veias. E mesmo na questão da doutrina espírita, nós vemos tantos espíritos que se dedicam à arte, que prosseguem o seu trabalho mesmo na condição de espíritos, né? Temos uma vasta literatura espírita, temos muitos médiuns que recebem, né? Pintores, então mostrando que realmente esse amor pela arte prossegue com o espírito. Então, como que ele vê essa obra que muitas vezes ele deixa, né? Quando desencarna, como sendo um artista, né? Um escritor, um pintor. Então, de acordo com a sua elevação e aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro, condene o que maior admiração lhe causava. Né? Então, vai ver a sua vida e a sua obra com um olhar de um espírito imortal bem mais amplo, e muitas vezes, como coloca aí, né, alguns irão repensar o que fizeram enquanto encarnados, né? Repensar rumos. O espírito se interessa pelo progresso das artes e literatura terrenas. E aí coloquei uma imagem de um espírito, né, trabalhando com um médium. E a resposta: conforme a sua elevação ou a missão que possa ter de desempenhar. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então, né, sabemos que sim, né, eles se interessam pela continuidade desses trabalhos, podem dar-lhes continuidade, né, como espíritos desencarnados, se utilizando de médiuns e muitas vezes inspirando outras pessoas que nem noção disso têm, né? No entanto, sempre o trabalho deles tem um propósito: fazer com que nós, que estamos encarnados, avancemos um pouco mais. Né? Então, nenhum espírito vem para trazer uma obra para divertir as pessoas. Nenhum espírito vai se ocupar, né, em simplesmente fazer diversão. Todo o trabalho de um espírito realmente sério, ele vai se preocupar e ele vai ter essa conotação. Ele quer trazer alguma forma de conhecimento, de questionamento, que possa fazer com que as pessoas que lhe derem atenção tenham algum tipo de crescimento. E como fica a questão do patriotismo? Tá? E vamos lembrar que Kardec fez estes questionamentos entre 1854 e 1857, tá? E na Europa essa visão ainda era muito intensa, né, das questões dos nacionalismos, né, estava já surgindo muito forte isso, embora até hoje eles tenham bastante faz parte da cultura europeia, né, essa noção de nacionalismo, de patriotismo, não exagerada, né, na maioria dos países, mas tem sim, né, esse veio de patriotismo. Então, Kardec questiona com relação ao patriotismo, né, esse sentimento de amor à pátria. E o que os espíritos respondem é o seguinte: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Então vejam como é diferente quando a gente pensa a cultura do ponto de vista mais amplo da imortalidade. Aqui, tantas coisas fazem que a sociedade humana se divida, se separe. Inclusive, muitas pessoas trabalham por isso, né? É a pátria, é a religião, é a raça, é a cor, é o gênero, enfim, é a condição econômica, é o
o status social. Parece que tudo na cultura material tenta promover um distanciamento entre as pessoas, né? Tenta fazer com que existam motivos de divisão, enquanto que do ponto de vista espiritual, todas essas barreiras desaparecem, né? E como eles colocam, a pátria do espírito é o universo, né? Nós já falamos aqui também em outros vídeos que podemos reencarnar na Terra ou em outros mundos que tenham uma evolução semelhante. Portanto, se nós não estamos nem sequer vinculados a um globo, a um planeta, que dirá um país, né? Então não somos sul-americanos, europeus, africanos, asiáticos, né? Não temos este tipo de vinculação enquanto seres espirituais, somos simplesmente humanos, né? E assim é que deveríamos nos entender. E bom será, né, quando nós percebermos que somos uma sociedade humana e que estas barreiras não devem nos separar, né? Essas barreiras culturais, elas deveriam cair, né? E nós privilegiarmos aquilo que nos une, não o que nos separa, né? Então, o patriotismo, o amor à pátria, muito bem, é louvável que se ame o local em que se vive, que se cuide e se preserve, se busque que este local seja bom para nós e para todos os outros, mas isso não é motivo para dissensão, isso não é motivo para que eu discrimine outros ou para que eu pense que o meu é o maior ou o melhor. Acima de toda e qualquer coisa, somos humanos e, como espíritos, a nossa pátria é o universo. A ideia dos espíritos, então, se modificam quando estão na erraticidade, né? Quer dizer, nós olharemos essas coisas todas, né, que fazem parte, esse quebra-cabeça, que é a nossa vida material e tantos interesses que aqui se movimentam, teremos ideias diferentes? E os espíritos nos dizem que sim, e muito, tá? E sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. E acabamos de comentar uma, né? Que é essa noção de que a nossa pátria é o universo, né? E que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Essas barreiras todas perdem a sua razão de ser quando nós nos encontramos com a nossa essência humana, que é o espírito, né? Pode este algumas vezes permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, aí é que nós vamos realmente, diante da verdade, mudar as nossas ideias. E por que é então que causa estranheza esse retorno? Por que aquele processo de perturbação? Por que achar que tudo é novo tão frequentemente, né? Para quem tem alguma experiência em reunião mediúnica, dos espíritos não se reconhecerem na condição de desencarnados, né? De terem deixado esta vida material e estarem na vida espiritual. Inclusive também tem alguns bons filmes, né? Como O Sexto Sentido, que mostra essa situação, ou então também um filme que são Os Outros, né? Que mostram essa condição de desconhecer-se na realidade espiritual. Por que que isso acontece, já que temos tantas vidas e passamos por isso tantas vezes? Por que essa estranheza? E aí então os espíritos nos dizem que isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, é como a gente já falou, é aquele momento de despertar que causa esse estranhamento, né? Que às vezes pode ser um pouquinho mais demorado, mas ele é passageiro e no momento em que ele passa, o espírito vai recordar, como a gente já viu, não só a sua última existência, mas pode recordar muitas outras, né? Então ficam aqui as referências que nós comentamos neste vídeo. Espero que vocês deem uma boa lida, uma boa reflexão sobre elas.
Deixem os seus comentários, as suas dúvidas, né, para que a gente possa ter uma interação por aqui. E vou aguardar então vocês para o nosso próximo e último encontro tratando sobre a vida espírita, e vamos falar sobre a questão da comemoração dos mortos e dos funerais. Tá bem? Não se assustem com o assunto, ele é leve, apesar do título. Até lá!